Antes eu vou mostrar aqui qual é o tamanho do banheiro. Ele é um banheiro bem pequenininho. E esse banheiro aqui eu já mostrei em outros vídeos que ele era todo azulejado aqui com aqueles azulejos antigos. Aí fizemos uma pintura aqui e só na parte aqui do box, ó, é que a gente está colocando aqui um revestimento 3D e aqui um revestimento liso. Ó, ali dá pra ver bem melhor. Não parece, mas aqui é branco, tá? Tá um pouco de sombra. Esse lado aqui é que os brancos nunca são bem iguais. Então, o que que acontece? O rapaz veio fazer a medida desse nicho aqui, porque o nicho ele vai ser no porcelanato, ó. Vai ser nesse porcelanato aqui do piso. Que ele é meio um cimento. E aí nós vamos fazer aqui. E na hora da medição, às vezes pode ser que tenha uma pessoa que não seja tão bem informada assim, mas uma coisa que é importante, porque às vezes a pessoa vê aqui, ó, a abertura do nicho e pensa que é para fazer a bordinha por aqui assim, ó, tá? E na verdade não, essa borda, a moldura que vai ser feita aqui, ela tem que sobrepor. Então, assim, ó, vendo mais de perto, ela não para aqui. Ela sobe um pouquinho para aqui, para até dar aquele desnível, né, desse material aqui pro próprio nicho. E aí ele vai ficar como se fosse meio que para fora, né? Porque se você, de repente, resolver colocar a peça alinhada aqui assim, ó, imagina, de topo, vai ficar muito feio. Vai ficar parecendo essa linha aqui, ó. E, portanto, a gente sobe, passa um pouquinho daqui para a peça ficar aqui em cima. E aí vai dar aquele degrauzinho entre essa daqui e a outra. Então, eu penso assim, que o arquiteto que fica na obra e vem junto na medição, inclusive ele pode sanar uma série de dúvidas pro cara que vai fazer, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, ele tá com o seu projeto ali na mão. E aí, no caso, ó, se você perceber, esse lado aqui, ó, sabe que construção civil não é tão eficiente assim, né? Tudo é mão de obra. Então, você tá vendo como aqui tá mais estreito do que aqui? Só isso já começa a dar umas dúvidas nele. Então, se você tá junto, se você vem com ele, tá com o projeto na mão, você vai fazendo de uma forma que tudo vai se encaixando. E assim a peça vai ser fabricada da melhor maneira possível, sem erros, entendeu? A mesma coisa com relação aqui ao tampo. Então, por exemplo, aqui no tampo, né? Aqui vai ser uma cuba, também toda um tampo, que ele vai ser feito todo no porcelanato. E ele tem uma saia aqui, que a gente chama de saia, que é uma alturinha aqui na frente de 10 centímetros. Aí ele vem 10 centímetros aqui na lateral, aí faz o tampo. A cuba é aquela que ela é recortada no próprio porcelanato, não é a cuba de louça, vai ser uma cuba esculpida que a gente chama, né? E aí, como essa parede aqui é tudo pintado, tá, gente? É pintado, mas tá pintado com... Por baixo tem uma massa corrida acrílica e por cima da massa acrílica vem a pintura acrílica. Porém, a gente não quer facilitar da água ficar esbarrando aqui na parede, né? Para poder começar... Sabe Deus, né? Se não começa a pipocar lá pra frente. Então, esse rodopia aqui, ou frontão, como algumas pessoas chamam, ele vai vir, ó, tá até a marquinha dele aqui, ó, ele vai vir aqui, isso aqui tá desse jeito, porque a caixinha tava desse lado, o que que ia acontecer, ó? Isso é bem importante mostrar, presta atenção aqui, ó, tá vendo onde é que tá a marquinha? Ela vai vir reta aqui, ó. Por que que eu tirei daqui? Porque o eletricista não percebeu o que eu queria aqui e de alguma forma ele fez aqui. Se eu não viesse conferir isso, o que que ia acontecer? Esse rodopia vai vir aqui, ó, e ia passar no meio da caixinha, tá vendo? Então,
Eu tenho certeza que uma pessoa que não faz acompanhamento de obra, que não tem o conhecimento desses detalhes, ia passar, ia parar ali, você ia ficar com raiva. Por quê? Porque aqui a caixinha até estava em pé, tá vendo? E isso aqui ia passar no meio da caixinha, então a caixinha ia ficar um tanto para dentro e outro tanto para fora. Gente, isso é muito feio. Isso aí é um erro que, nossa, depois você não consegue nem ficar olhando. Então, esse rodopia, ele vem aqui, ele tá quase uns 30 centímetros de altura, vem pra cá e vai fazer até aquela lateral. Nesse tampo aqui, além dele ter esse tamanho normal, aqui a gente também tá fazendo um pedacinho aqui reto, para poder colocar aqui o potinho da escova de dente, as coisas que ficam mais à mão, porque isso aqui é muito pequenininho, gente. Praticamente vai caber a cuba aqui. Então você não vai ter muito espaço na lateral para poder colocar algum perfume, alguma coisa. E tendo uma faixinha aqui na lateral, já melhora isso. Não parece, é pouquinho, mas facilita bastante. Outra coisa importante aqui, ó, a marcenaria entrega com essas barras aqui. E aí, pra gente conseguir fazer a cuba esculpida aqui, ó, foi deixado algumas marcações. A marcenaria, ela vai ter que cortar essa madeira aqui, ó. Todo esse pedaço aqui tem que ser cortado, porque senão a nossa cuba não vai caber. E a gente tá deixando uma faixa aqui de 10 centímetros, vem a cuba e depois outra faixa ali, acho que de 10 centímetros também. E aqui, por exemplo, ó, ele vai ter que cortar todo esse pedaço aqui. Por quê? Porque a cuba tem que encaixar e você tem que colocar a torneira aqui depois. Então, isso aqui, ó, vai atrapalhar muito para colocar a torneira. Não dá para ter. Então, tem que deixar livre para poder a torneira vir aqui assim. Porque aqui ainda tem o rodopia, né? Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes, você precisa saber quanto que o tampo vai vir um pouco mais para fora, que a gente chama de pingadeira, tanto na frente quanto na lateral. Uma coisa muito importante também aqui, ó, que eu como profissional me preocupei, é que essa lateral que a gente vai fazer, essa faixinha aqui, ela tem uma faixa de 10 aqui e uma frente de 10. E aí, o que acontece? Você tem que ver aonde que tá aquele assento que vai aqui em cima. Na hora que ele vira, que vai fazer o uso do vaso, tem que ter a preocupação se a tampa vai bater nessa faixa, porque pode ocorrer da tampa bater de uma maneira que ela fique em pé e às vezes ela até caia para frente. E a gente não quer que isso aconteça, né? Então, eu vi qual que era a distância aqui. Qual que era a distância aqui, para poder fazer essa faixa um pouco menor, para quando o assento estiver em pezinho aqui, em 90 graus ali com o vaso, ele tem ainda uma caidinha para não vir para frente. Então, vocês têm que prestar atenção. Ah, mais um detalhe, além do problemito aqui que aconteceu, desse interruptor estar no lugar errado, quando você faz essa medição, se você está no projeto, você vai prestar atenção, que isso aqui vai passar por cima e ainda tem que passar por cima aqui, ó. Você imagina se de repente teu rodopia, na verdade. Imagina se ele para aqui no meio também. Aí vai ficar metade para fora, metade. Aqui tá sem o acabamento ainda, né? Mas você já pensou que feio fica, gente? Nossa, eu acho muito feio mesmo. Então, ele tem que passar por cima, ou seja, o rodopia ele vai ser ali, não aqui porque ainda tem uma saia de 10, né? Mas acima dessa saia de 10, ele vai vir reto aqui na parede, vai fazer isso aqui. E também isso aqui não pode ficar tipo lá na beiradinha, porque senão o material que você tá usando aqui, esse material, ele não tem resistência de ficar com aquele pedacinho bem fininho, bem aonde vai terminar, sabe? Então, são muitos detalhes.
Por isso é que eu, quando eu faço os meus fechamentos de projeto, eu sempre converso com o cliente que não tem como eu fechar o projeto e não fechar o gerenciamento de obra. Sem o gerenciamento de obra, você não tem como definir o próprio cliente, vir aqui com o fornecedor, fazer isso tudo, com certeza vai dar erro. Por exemplo, ó, tá vendo aqui mais um detalhe. Aqui, como a gente trocou o azulejo, desse lado aqui a gente arrancou mesmo o azulejo. Então, trocou o azulejo e ficou aparecendo aqui o topo do azulejo. Eu achei que ficou muito feio. E aí, decidi... Deixa eu melhorar aqui. Decidi colocar, ó, esse filete aqui de aço escovado. É um perfil metálico para poder tapar o topo desse porcelanato aqui para não ficar virado para cá e ficar feio, entendeu? Olha lá, aqui dá pra, pelo brilho dá para ver bem aqui. Então, são detalhes que muitas vezes não aparecem em projeto. O projeto não consegue demonstrar tudo. A obra, sim. A obra demonstra o cantinho que vai acontecer aqui, como que vai terminar lá em cima. Por exemplo, esse teto aqui é super torto. Então, você tem que fazer a maior artimanha para poder dar certo. Isso aí, gente. Então, não esquece, ó. Acompanha ali as novidades no canal. Me siga ali no Instagram e no Facebook, que eu tô sempre dando várias dicas importantes para você que é cliente, para você que é profissional, mas é um profissional que não acompanha a obra. É importante você entender todo esse mecanismo, porque na hora do projeto você vai ver que fez a diferença, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.